Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre dois assuntos que ainda geram muita dúvida entre aqueles que seguem a causa há algum tempo e os que a conheceram recentemente, que é a questão de como ficaria a situação das pessoas que nasceram em outros estados e que hoje vivem aqui, e também sobre a questão das fronteiras, se elas irão permanecer abertas ou se haverá controle de fluxo migratório. Bom, antes de mais nada, é importante frisar o direito de ir e vir das pessoas, né, que está acima de qualquer Constituição federal. Porém, esse direito ele deve ser exercido de uma maneira organizada. E o movimento defende sim que haja controle nas fronteiras e na entrada de pessoas de acordo com a demanda e necessidades. Parecido com o que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, onde a pessoa que deseja entrar naquele país ela precisa de um visto ali de acordo com o que de acordo com o que ela vai fazer lá no país, né? Se ela está indo lá para trabalhar, ela precisa de um visto de trabalho. Se ela está indo para estudar, ela precisa de um visto de estudante. Enfim, ela precisa especificar, né, no visto o que ela está indo fazer naquele país, e esse visto ele tem uma data ali, né, de validade, então funcionaria mais ou menos da mesma forma. Ali a pessoa tira o visto e aí ela precisa estar renovando, né, quando essa data expirar. E por que não manter as fronteiras abertas? Bom, a entrada de pessoas em determinado país sem um controle pode gerar sérios problemas, né, para a população local, como superlotação nos serviços públicos, como transporte, por exemplo, nos hospitais, nas escolas, né, com falta de vaga, né, a formação de zonas periféricas, o crescimento desorganizado das cidades, o aumento da criminalidade, aí devido talvez por uma falta ali de vagas de emprego, né, escassez de recursos, né, alimentos, recursos naturais, matéria, enfim, porque vai ter mais gente, né, então vai precisar de mais recursos. E lembrando que sempre que esse cenário de desordem acontece, o mais afetado é sempre o nativo que paga os impostos, né? É ele que terá que lidar com todo esse transtorno. E hoje em dia você tem vários exemplos aí do que eu estou falando, né? Por exemplo, alguns países que resolveram escancarar ali as suas fronteiras e hoje estão tendo dificuldades exatamente com esses problemas que eu citei. Você tem a Alemanha, a Suécia, você tem a Itália, você tem a Espanha, a França, a Grã-Bretanha, que devido ali às políticas que foram empregadas, né, nos últimos anos nesses países, de uma maior liberação do fluxo migratório, eu não estou dizendo que as pessoas não possam vir para cá ou que as pessoas não possam viajar e morar em outros países. Não, estou dizendo que deve existir um controle para não acontecer esse cenário que está ocorrendo hoje lá na Europa, por exemplo. E em relação às pessoas que nasceram em outros estados, porém já vivem aqui há um certo tempo, acreditamos que deva ser dada sim a oportunidade de escolha para essas pessoas em relação a qual nacionalidade elas querem pertencer. Se optar pela brasileira, defendemos que a mesma tenha de tirar um passaporte junto da embaixada brasileira, assim como aconteceria com aqueles que quiserem vir para São Paulo, né? E quiserem vir a passeio, a trabalho, a estudo. Então o processo funcionaria da mesma forma para essas pessoas que já vivem aqui em São Paulo, porém não queiram aderir à nacionalidade paulista. Aí elas teriam que fazer todo esse processo, né, parecido, junto lá da embaixada brasileira. Para os que aceitassem, né, a cidadania paulista, continuariam vivendo normalmente aqui, sendo considerados paulistas também. Bom, pessoal, nesse vídeo era só sobre esses dois assuntos que eu queria estar tratando mesmo, né? Que são, assim, dúvidas mais frequentes entre aqueles que conheceram a causa recentemente. Eu sei que existem pessoas que não concordam com algumas coisas que eu disse aqui em relação aos procedimentos relacionado à imigração e às pessoas que são de outros estados e vivem aqui, mas enfim, cada um tem sua opinião. Eu estou me baseando naquilo que o movimento
daqui defende, e isso não impede que futuramente possa haver uma discussão maior em relação a esses dois temas. E é isso aí, se inscrevam no canal no YouTube, porque ajuda demais no crescimento da causa, na divulgação dos vídeos. Também compartilhem esse vídeo com amigos, familiares, conhecidos, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer aquilo que defendemos. E é isso aí, valeu e até a próxima.